O Correio Brasiliense publicou essa matéria no início do ano, feita pela estagiária Rafaela Gonçalves, sob a supervisão do jornalista Fábio Greck. Uma excelente matéria, tratando sobre o FIES. E nós temos que entender que a nossa defesa é a defesa dos devedores do FIES. Pessoas que estão sendo jogadas a um limbo, numa situação muito difícil, porque não têm condições de pagar o FIES. E é este debate que nós queremos colocar junto à sociedade brasileira, para que o governo federal tome algumas iniciativas para analisar, para avaliar a situação dos devedores do FIES. Eu tomei conhecimento desta matéria, publicada no início do ano, pelo jornal Correio Brasiliense, jornal de Brasília, que entrevistou o secretário do Ensino Superior do MEC, Arnaldo Lima. Está aqui a matéria, está impressa aqui, e esta matéria nós vamos fazer um debate sobre essa matéria nesta nossa live de hoje. Eu digo a todos que nós entendemos da importância do FIES, que é um financiamento público para aquelas pessoas que são aprovadas no ensino superior nas faculdades privadas e não têm condições de fazer o pagamento das mensalidades, se socorrem ao FIES e após formada elas vêm e vão continuar aí, então, o pagamento do FIES, ou iniciar o pagamento do FIES. Então, este é o nosso debate. E eu tenho recebido muitos questionamentos de pessoas que estão devendo FIES, que não têm condições de pagar o FIES, pessoas que não conseguiram concluir a faculdade, pararam no meio da faculdade, no meio dos 4 anos, dos 5 anos, e não tem mais condições de pagar o FIES. Enfim, iniciaram a faculdade, estão devendo para o FIES, e hoje estão aí no limbo social, sem condições de pagar. E não esqueçamos que os governantes, no passado recente, motivaram pessoas com mais de 40 anos de idade a fazerem a faculdade, a buscarem o ensino superior. E motivou as pessoas a este conhecimento interessante. E deu a essas pessoas esses financiamentos. Pessoas essas que hoje, formadas, não conseguem trabalhar na sua formação, estão aí jogados ao limbo social. Especialmente os bacharéis em direito e os contadores. Desculpa. Essas pessoas que não passaram nas entidades privadas OAB ou CRC, porque são entidades privadas sim. Eles dominam quem pode ou não pode ir para o mercado de trabalho com uma prova que, no nosso entender, não tem nenhum requisito propositivo a não ser a arrecadação que milhares de bacharéis pagam nas inscrições para fazer esses exames, e a reprovação é altíssima. Isso o governo federal tem que tomar uma posição em cima disso. Mas não é o nosso assunto para hoje. O nosso assunto de hoje é o FIES. As pessoas que devem para o FIES. Nós vamos buscar na Constituição Federal um certo direito, vamos dizer assim, do governo debater esse assunto com os devedores do FIES.
através do Banco do Brasil e através da Caixa Econômica Federal, que são os grandes financiadores deste excelente projeto que é o FIES. Nós sabemos que ele é interessante e é fundamental para aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade privada e pode pagar somente depois de formado. Só que isso não é bem assim, não é fácil isso. Ah, se formou tem que pagar, mas e o trabalho? O grande número de desemprego hoje no nosso país, depois dessa pandemia, o que vai acontecer no futuro? Então o governo tem que começar a pensar. E em começando a pensar, nós achamos aqui a matéria publicada no Correio Brasiliense, uma entrevista com o Dr. Arnaldo Lima, que é o secretário de Ensino Superior do MEC. Olha o que diz o título da matéria. Pague se puder, quando puder, diz o secretário do MEC, Arnaldo Lima, sobre o novo FIES. Pague se puder, quando puder. Este pague se puder, quando puder, ele é muito amplo. Eu não diria isso, no meu entendimento. Porque eu posso passar uma vida sem ter condições de pagar o financiamento. E aí, como é que fica? Deixo a dívida para a minha família? Então, isso tem que ser explicado um pouco melhor. Mas nós vamos, nesse debate aqui, mostrar o que diz o secretário Arnaldo Lima. Pague se puder, quando puder. Então, nós temos que avaliar aí o grande número, né? Como diz aqui a própria matéria, são 725 mil jovens. Hoje, já chega aí a 750 mil jovens que estão inadimplentes com o FIES. Em entrevista com o Correio Brasiliense, foi feita essa entrevista juntamente com uma parceria com a TV Brasília, o Correio Brasiliense entrevistou o secretário de Ensino Superior do MEC, Arnaldo Lima, que afirmou que a dívida já representa 50% do valor destinado à carteira, que é de 110 bilhões de reais. Ou seja, se a carteira tem 110 bilhões de reais, essa dívida, pelo que dá para entender, é de 55 bilhões de reais. Mas conforme adiantou o próprio secretário, 1.500.000 estudantes já estão em fase de amortização da dívida. Claro que tem várias pessoas, diversas, milhares de pessoas querendo resolver. Aliás, todas querem resolver. Umas mais rápido e outras mais lentas. Até porque depende financeiramente de quem tem ou não tem condições de fazer e de pagar. Então, é claro, o secretário Arnaldo Lima deu uma excelente entrevista, nenhuma crítica à entrevista do secretário Arnaldo. Agora, é importante debater o que ele diz. O MEC mudou algumas regras do FIES e do Programa de Financiamento Estudantil, conhecido como PFIES. Uma das principais regras é a que garante a flexibilização da negociação. A ideia é diminuir o número de inadimplentes. Excelente! Tem que flexibilizar essa negociação, diminuir o número de inadimplentes. E flexibilizar esta renegociação é chamar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para o debate. São os dois bancos públicos, vamos dizer assim, que detêm o maior número de financiamento para as pessoas que procuraram o FIES. Principalmente a Caixa Econômica Federal, que é a grande financiadora deste excelente projeto. Reiteramos que não estamos criticando o projeto e nem a entrevista dada pelo secretário Arnaldo. Estamos criticando, talvez,
é a não atuação do governo federal, e não estou falando deste governo, é do governo federal, de buscar a solução para aqueles que há vários anos estão inadimplentes e que têm as suas vidas bloqueadas por estarem no SPC, por estarem no Cadim, por estarem no Serasa. São pessoas que estão aí sofrendo com isso. Principalmente os fiadores. O irmão, o tio, o pai, a avó, que colocou a sua casa como fiador do neto. E hoje o neto não está trabalhando, não tem condições de pagar, está lá a sua casa. Se já não foi a leilão, está para ser leiloada, porque é esta situação. A dívida do FIES, ela ela é perpétua, é uma dívida perpétua. Não tem perdão desta dívida. Mas pode ser feita uma grande renegociação, como foi feito agora há pouco pelos bancos, renegociaram dívidas com SPC, Serasa e outros, até 98% de amortização. Então nós podemos fazer, o governo federal, juntamente com o MEC, juntamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque os bancos privados entraram há pouco nesse tipo de financiamento, um debate para achar uma forma de resolver o problema dos devedores do FIES. É isso que nós queremos buscar. É isso aí que nós precisamos saber se vai ter ou não vai ter. Até porque tem várias entidades, pelo que eu sei, e pelo que me informaram recentemente aqui no meu canal, de que tem entidades que representam os devedores do FIES. Tem algumas. Eu acho que está na hora dessas entidades, e aqui eu me alio a todas as entidades, a baterem na busca de uma solução para os devedores do FIES. E esta solução passa pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, Câmara Federal e principalmente pelo governo federal, Poder Executivo, que juntamente com o Banco do Brasil, juntamente com a Caixa Econômica Federal e o MEC pode fazer uma grande reunião para achar um denominador comum para a solução desse problema e tirar do limbo da sociedade milhares de pessoas que hoje estão neste problema, neste dilema com a dívida do FIES. Continuando então a entrevista do secretário Arnaldo Lima. Além das novas regras, o secretário também falou sobre o Futurice, que está em consulta pública ainda, isso no início do ano, e outros temas. Então vamos a seguir com algumas perguntas com resposta. Faz o Correio Brasiliense a pergunta ao secretário Arnaldo Lima. O que o governo tem feito para sanar o rombo do FIES? São 500 mil devedores? Faz o questionamento do jornal Correio Brasiliense. Diz o secretário Arnaldo Lima. Os números são ainda piores. Temos 725 mil jovens em situação de inadimplência, fruto de um crédito que teve taxas tão boas, não tão boas, para o estudante, um prazo e uma flexibilidade para o pagamento. Ele acha que foi ruim as taxas, o prazo não teve flexibilidade, entendimento dele. Agora estamos flexibilizando, fazendo uma renegociação, permitindo que esses estudantes saiam da dívida e possam prestar um concurso público, financiar a sua casa própria. Para isso vamos introduzir um método chamado pagamento contingente à renda, que significa pague se puder, quando puder. Quando estiver desempregado, não paga. Quando estiver empregado, a gente desconta do salário o que deve. Na prática, hoje a carteira do FIES está em 110 bilhões de reais. Ora, pagamento contingente à renda. Projeto é interessante. Eu ganho salário mínimo, posso pagar 10%, posso pagar R$100 por mês, vai abatendo da minha dívida. Se eu estou desempregado, não pago nada porque não tenho renda. Interessante. Não deixa de ser interessante. Só que o pague-se quando puder
eu acho que não é o ideal, porque dá dubiedade aí no entendimento. Mas é muito interessante, sim, esse projeto do governo federal. Faz novamente uma pergunta ao secretário Arnaldo e diz, a entrevistadora, a dívida chega a quanto? Responde o secretário Arnaldo, a 50% deste valor, ou seja, de 110 bilhões, 50% é a dívida. Ou seja, 55 bilhões de reais está lá com pessoas que buscaram esse financiamento e estão inadimplentes. É muito dinheiro. Mas o governo tem que tomar uma posição. Como fazer? Nós só podemos dar ideia. Precisa-se urgentemente os movimentos organizados que defendem os inadimplentes com FIES de buscarem um bate-papo com o governo federal, pacificamente, ordeiramente, para que tenhamos uma solução aos devedores do FIES. Então veja bem, hoje, com 750 mil pessoas devendo para o FIES, tem que acender, sim, a luz vermelha lá no governo federal, lá no MEC, para que ele adotem uma posição com muita urgência. Diz o secretário também, depois de uma pergunta que a jornalista estagiária faz, seriam quase 12 bi atraso? Aí o secretário diz, é um valor super elevado. Na prática, estamos dizendo que o que a gente gastou com o FIES e com a sua inadimplência foi o equivalente ao que a gente gasta no ano com as universidades públicas, que tem uma qualidade de ensino melhor do que muitas das privadas. Nós entendemos que também a resposta está correta, né? Diz aí que as entidades públicas, que as faculdades públicas, que as universidades públicas, elas têm uma qualidade bem melhor que algumas das faculdades privadas. Porque tem qualidade também as faculdades privadas. Mas ele diz, é claro, que é preciso comparar esses dados para que a gente tenha uma alocação mais eficiente dos recursos. O que a gente quer é a redução das taxas de insucesso e, acima de tudo, aumentar a taxa de empregabilidade dos alunos. Isso eu tenho absoluta certeza que todos os governos querem, aumentar a taxa de empregabilidade. Tá, mas o que o MEC vai fazer para aumentar a taxa de empregabilidade dos alunos? Não depende do MEC, depende de processos e de projetos do governo federal. O MEC tem que se preocupar com a OAB e com o CLC, que estão aplicando o exame de ordem, que está colocando no limbo da sociedade milhares de pessoas contabilistas e advogados. E se o MEC deixar, a vontade é de todos os conselhos fazerem exame de ordem para reduzir o mercado, para bloquear o mercado para todos aqueles que concluíram o ensino superior e não foram aprovados numa prova que, no nosso entender, é inconstitucional. Mas vamos lá para a entrevista do secretário Arnaldo. Diz também o secretário Arnaldo de que haverá mudanças no FIES, criaram critérios para que pessoas não ficarem mudando de curso o tempo todo. As pessoas entravam num curso, iam para outro, e aí tem critérios novos aí. Tá? Exigimos também agora uma nota mínima de 400 pontos na redação, e a partir de 2021. Ou seja, quem não tirou mais de 400 pontos na redação, a partir do ano de 2021 não vai ter mais financiamento do FIES. Do FIES. Claro, continuando a leitura aqui, o que o secretário diz é que a gente quer que o aluno não tenha só o diploma,
que ele adquira excelência do conhecimento. Essa é a verdade. Não adianta ter diploma e não ter conhecimento. Tem que ter a excelência, sim, do conhecimento. Outra pergunta é: o senhor disse que já está tendo uma renegociação. O que é preciso fazer? Diz o secretário: estamos implantando esse sistema que vai dar mais flexibilidade para o aluno, que chamei de pagamento contingenciado. É uma espécie de consignado. Quando implantarmos esse sistema, cuja possibilidade é descer no primeiro semestre deste ano, vamos começar a fazer a renegociação. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu fui buscar, não foi no primeiro semestre de 2020. Até hoje eu não vi nenhuma notícia, e perdão se isso já foi cumprido, nenhuma notícia de que já esteja sendo empregado este projeto aí, anunciado pelo secretário Arnaldo Lima. Eu gostaria, vou buscar mais informação, e se tiver essa informação vou falar aqui no canal também. Não queremos criticar, queremos colaborar, mas essa colaboração tem que vir também do setor público, que tem que olhar para as pessoas que estão devendo o financiamento do FIES. E com urgência. Esta é a nossa realidade. Pergunta novamente: mas essa negociação vai ter um prazo? Vai ter um parcelamento? Diz o secretário: parcelamentos, redução da taxa de juros, possibilidade de desconto no pagamento antecipado. Tem várias formas. Ou seja, lá em janeiro, o secretário, ainda com as suas assessorias, estava fazendo o plano, que teria redução dos juros, uma possibilidade de desconto, ou seja, a renegociação, se ele pagar antecipado. Então, vamos esperar. Deve estar pronto aí um plano que será lançado pela Secretaria do Ensino Superior, MEC, pelo governo federal, para a renegociação da dívida do FIES. Mas aí, a renegociação com o pagamento antecipado tem que ser de 90%. Como houve agora aí, que os bancos fizeram uma renegociação, com até 98% de desconto. Acho que é uma boa levar adiante esse projeto do secretário Arnaldo Lima. Aqui mais uma pergunta que não leva para o mesmo lado. É uma pergunta que ela faz sobre os índices do IBGE. A população de 19 a 24 anos é a que mais sofre com o desemprego. Chega a 27%. Ou seja, os nossos jovens de 19 a 24 estão a 27%. Tem 27% desses jovens que estão no desemprego. Estão no desemprego. Estão no limbo social. Como resolver? A jornalista pergunta ao secretário Arnaldo. Diz o secretário: as taxas de desemprego para jovens são mais altas do que qualquer outra idade, em qualquer parte do mundo. Nossa taxa de desemprego nessa idade, em relação aos outros países, é mais elevada. Porém, quando se olha a taxa de desemprego por nível de instrução, é uma das menores. O Brasil é um dos que tem maior prêmio estudantil, que é o efeito diploma. Faz com que o salário saia de 1.800 para 3.800. Este prêmio é que incentiva nossos jovens a buscarem o nível superior. Tem que buscar o nível superior. Por que que tem? Porque está aqui o exemplo. Se eu não tiver o nível superior, eu vou ganhar R$1.800. Se eu tiver o nível superior, eu vou ganhar 3.800. Mais do que o dobro. O que que eu quero? Buscar o nível superior. Até porque eu estou no início da minha vida, eu tenho que buscar fazer o meu futuro. Aí eu busco o FIES, fico devendo para o FIES, concluo a faculdade, não consigo emprego, não consigo pagar o FIES, fico numa inadimplência, nome sujo, nome no Serasa, nome no SPC, no Cadim. E aí? E aí, governo federal teria que pensar em ensino técnico. Falta ensino técnico no nosso país. Ah, mas tem a escola técnica tal, A, B e C. Mas está faltando.
Não é só A, B e C que vai resolver o problema. É A, B, C, D, E, F, G, H e vai. Todo o alfabeto ou muito mais. É isso que tem que acontecer. Vamos incentivar então o ensino técnico, que tinha no passado, há muitos anos, e hoje não tem mais. E se tem, não é divulgado. E se tem, não é mostrado. E aí a toque de caixa se faz um segundo grau, se entra na faculdade e depois fica nessa situação. Continuando, no início da entrevista, o secretário Arnaldo anunciou o Futurice. Vem aqui a pergunta. Em consulta pública até o dia 24 de janeiro, já está deixando um legado para a nossa sociedade, o Futurice. Estamos colocando a educação como centro de desenvolvimento econômico e social. Interessante. A gente formou um grupo de trabalho com especialistas para falar quais são as barreiras para projetos de empreendedorismo de inovação. Absorvemos todas as críticas. A ideia é que a gente mande o Futurice no início da sessão legislativa em 2 de fevereiro. Que bom! Que bom que o secretário Arnaldo Lima disse que absorveram as críticas, porque é assim que o debate dá. É o debate, é a crítica, e aí se chega num denominador comum, pelo que eu sei, me parece que chegaram, e foi encaminhado então ao Congresso Nacional o projeto Futurice para o debate. Muito interessante. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar. Não saiu mais notícia, eu espero que saia notícia o quanto antes sobre isso, para que a gente possa, né, mostrar para a sociedade o crescimento, o que o governo federal, o que o MEC está fazendo, principalmente nos projetos anunciados e não feitos até hoje. Outra pergunta da nossa estagiária, Rafaela Gonçalves. A Rafaela Gonçalves é a estagiária que fez essa matéria com o nosso secretário Arnaldo Lima e foi supervisionada pelo jornalista Fábio. Olha a pergunta. Uma das maiores críticas ao Futurice era a perda de autonomia dos reitores. Isso está sendo corrigido? Diz o secretário, a gente nunca feriu a autonomia, até porque a autonomia da universidade está resguardada na Constituição Federal. Constituição Federal. Temos que vender projetos para os investidores estrangeiros, para trazer recursos adicionais. O programa é facultativo. A gente não tem ambição de que seja unânime, mas com o tempo todo mundo participará. A gente sabe que não precisa ser unânime, não. O importante é que haja o debate, e pelo que eu vejo, está havendo o debate. Agora foi para a Casa do Povo, foi lá para o Congresso Nacional para o debate do Futurice, mas deixamos claro que a ideia do secretário Arnaldo Lima é de vender os projetos para que investidores estrangeiros para trazer recursos adicionais. Diz ele, temos que vender projetos para os investidores estrangeiros para trazer recursos adicionais. Então tá aí, vamos aprovar o Futurice, vamos trazer investimento estrangeiro para o país e vamos melhorar a empregabilidade das pessoas, principalmente dos jovens que buscam aí um ensino superior para melhorar a sua renda, para melhorar a sua situação socioeconômica. A outra pergunta da jornalista estagiária Rafaela Gonçalves é como o secretário avalia a qualidade das universidades federais, das universidades brasileiras. Ele aqui resume, né, da mesma forma que nos criticam em relação ao Futurice, também tem que pegar as críticas que o ex-ministro fez de melhorar o resultado. Claro que aqui
a resposta dele é propositiva, positivo, só fez uma análise aí do que estava acontecendo e o que está acontecendo agora. Também tem mais uma pergunta que o governo está planejando tratar com mais carinho o professor? Logicamente que ele deu uma explicação aqui que não interessa agora para o nosso debate aqui, mas eu posso ler, claro. Diz o ministro, diz o secretário Arnaldo Lima, a gente precisa atrair os melhores alunos para tornarem-se professores. Tá certo? Resgatar este valor da formação docente. Claro que precisamos trazer melhores alunos para ser docentes. Hoje os professores no Brasil, e não é no governo federal, no governo estadual, municipal, estão aí ganhando misérias, né? E tendo que tocar adiante o nosso ensino. Não é fácil a situação do nosso professor. No caso da formação universitária, tem esse reconhecimento da sociedade, mas não tem na formação primária. Falou certo, é verdade. É muito crítico lá na primária, realmente a base, é onde mais interessa, onde está iniciando o conhecimento das pessoas, da criancinha lá, que vai para a creche, que vai para o primeiro ano, segundo ano. Um professor titular em final de carreira universitária ganha cerca de 20 mil reais. Trabalha 8 horas por semana e tem um período para pesquisar, diz o secretário de Ensino Superior do MEC, Arnaldo Lima. Já um de educação básica trabalha 40 horas e ganha um salário médio de mais ou menos 2.500. Há uma disparidade muito grande, mas também não podemos, né, colocar em atrito o professor universitário com o professor da educação básica. Prova está que anteriormente o próprio secretário falou que quem tem o segundo grau vai ganhar 1.800, quem tem o curso superior vai ganhar 2.500, 3.800. Aqui está o exemplo. A pessoa se forma segundo grau para ser professor nas classes iniciais, vai ganhar 2.500. Não tem como ganhar 20 mil reais. Mas tem que haver um debate e uma reavaliação em todos os salários dos professores a nível nacional. Não adianta, esse debate tem que haver. Não estou aqui querendo fazer demagogia, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou apenas querendo fazer um debate para que o governo federal, para que o MEC, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal cheguem numa grande mesa e debatam com as entidades que representam aí os devedores do FIES. Eu não conheço nenhuma, quero até conhecer, estou aí me colocando à disposição, não tenho interesse nenhum, não sou candidato a nada, até esse exato momento, não sou candidato a nada, né? Estamos em período eleitoral, então não vou ser candidato a vereador e nem prefeito. Então eu tenho como falar tranquilamente de que tem que haver um debate, sim, do governo federal, do Banco do Brasil, do MEC, da Caixa Econômica, dos bancos privados, se já tem esse problema, para chegarmos a um denominador comum e fazermos, sim, a renegociação que diz aqui o nosso secretário Arnaldo Lima. Então, com isso, eu mostrei para todos esta excelente entrevista do secretário Arnaldo Lima. Quando eu for a Brasília, quero fazer uma visita ao secretário lá, para conversar sobre esse assunto. De repente, ele não consegue fazer andar, destravar o sistema público, e este grande projeto vai ficando nas gavetas, vai ficando nas mesas, e não anda. E esse projeto precisa andar. Ele é interessante. Poxa, eu não gostei muito do título da matéria. Eu não gostei. Pague se puder, quando puder. Não sei, eu entendi diferente. Mas respeito o que colocou o ministro aqui, o secretário aqui. Tá? Então, este é um grande debate a ser feito. E para isso, reafirmo novamente, as entidades que representam as pessoas que devem para o FIES
tem que começar a se movimentar junto ao Congresso Nacional e junto ao governo federal. Consequentemente, junto ao MEC, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E o governo, através do MEC, tem que fazer um grande debate em cima disso. Iniciado aqui com esta matéria do secretário Arnaldo Lima. Foi dado o pontapé inicial. Eu vou dizer a todos que fiquei muito satisfeito de ler essa matéria e poder aqui analisar e debater essa matéria, o que vou continuar fazendo no meu canal. Agora, em tempo de pandemia, a gente procura fazer alguma coisa de bem para a sociedade e é isso que a gente está querendo fazer. Muito obrigado, fraterno abraço a todos. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo, toque o sininho, dê o ok, marque um like ali, compartilhe aos amigos, me ajudem a crescer com o canal, que eu vou debater aqui vários assuntos, inclusive a nossa meta é debater empreendedorismo, debater cooperativismo, debater o ensino superior e principalmente o FIES, além de um grande debate nacional que nós vamos fazer sobre a inteligência privada no Brasil, que é uma lei que foi sancionada em 2017, a Lei 13.432, que reconheceu a profissão da inteligência privada no nosso país. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até mais.